Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor, aos meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, da palavra desse grupo Ruth Companheiras. Estamos aqui para mais um dia, meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Deus, que Deus seja glorificado, que Deus abençoe o seu dia, seja o momento que você for ver essa live, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, Deus te proteja, Nós estamos no livro de 2 Crônicas, e eu estou aqui com capítulo 21, 22 e 23, e nós vamos meditar nesses 3 capítulos, Glória a Deus. Nós vemos aqui o título da leitura: A morte de Jeosafá e a impiedade de Jeorão, Depois de Jeosafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, agora tem Assarias, veja bem, tem Azarias e Assarias, e Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Judá. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito, Aqui nós vemos. Vamos ver agora a impiedade, de Jeorão, como diz aí no título da leitura. A morte já foi agora Jeorão. Glória a Deus. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, olha só o início desse reinado. Meu Deus, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Meu Deus, que exemplo que ele tinha. Como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Meu Deus, irmão, o nosso Deus é longânimo, Ele tinha promessa para a casa de Davi. Mas tinha, aleluia, nesse entremeio, tinha esses reis que Deus permitia. Tudo é permissão de Deus. Esses maus reis tudo é permissão de Deus. E como nós aprendemos com isso, Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi. Nos seus dias, se revoltaram os edomeus contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou diante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomeus que tinham cercado, como também os capitães dos carros. Meu Deus, quando a pessoa é do mal, ele não tem. Tudo que ele começa com revolta. Ele, em vez de querer aparecer como um rei humano, não, ele queria se mostrar poderoso através da sua força, do seu poder, da sua maldade. Aleluia, mas veja o que aconteceu. Todavia, os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou de debaixo do seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Aleluia. Ele também fez altos
nos montes de Judá, fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, até a Judá impeliu a isso. Ele era de uma maneira que ele impelia às cidades vizinhas imitar suas maldades. Deixar o caminho de Deus, deixar o caminho certo e seguir o caminho dele. Aleluia. Mas Deus nunca tem o culpado por inocente. Não. E Deus é um Deus tão maravilhoso que quando ele vai agir, Deus é longânimo, Deus ora, espera um momento. E chegou o momento em que o Senhor manda um aviso para Jeorão. Aqui vamos ver no versículo 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, fizeste corromper a Judá, os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos, olha só, da casa de teu pai, que eram melhores do que tu. Os teus irmãos eram melhores do que tu, Jeorão. Versículo 14. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo o teu povo, e a teus filhos, e tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio do mal nas tuas entranhas, até que te saiam as entranhas por causa da enfermidade de dia em dia. Meu Deus, o Senhor prometeu, o Senhor avisou. E aqui no 16, já começa, aleluia, a acontecer tudo o que o Senhor entregou para o profeta Elias passar para ele. Olha aí, despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos, filhas, mulheres, de modo que não deixaram filhos senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado que foi o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença e morreu de más enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aromas como a queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades algumas. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Olha só o que a palavra aqui nos diz. Um homem jovem ainda se acabou desse jeito, de uma doença terrível que até as suas entranhas saíram para fora. 2 anos de sofrimento. Foram 2 anos de enfermidade até que saíram as entranhas e ele morre. E não lhe queimaram aromas como a seus pais e nem o sepultaram no sepulcro dos reis. Foi rejeitado até na sua morte. Irmãos, como é bom que nós, aleluia, observemos os estatutos, o que a palavra nos diz a cada dia, que nós sabemos que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como você plantar flor, né, e colher só espinhos, não.
Não tem como. Ou você plantar um pantanal de espinhos e querer colher rosas dali. Não tem como. O fruto virá de acordo com a semente. E esse homem tinha uma semente mau, uma semente perversa, que quando ele assume o reino, olha só, ele mata a espada aos seus irmãos, decepa a família, acaba com a família. Meu Deus, que índole perversa. Que índole perversa, né? Mas aqui está escrito, né, como foi o final dele. Nós temos nas nossas mãos o antes e o depois de cada situação que a Bíblia nos mostra. Temos o antes e o depois. Quem foi esse rei, né? Quem foi Jeorão e como ele terminou? Que morte terrível, que final terrível. Que nem não teve direito nem o sepulcro dos reis, ele não teve direito. Meu Deus. Como a Bíblia é bem clara e nos ensina, né? Agora vamos para o capítulo 22. Aí vem Acasias no lugar de Jeorão. Acasias reina e é morto por Jeú, né? Jeú ficou encarregado por Deus de acabar com a casa de Acabe. Jeú foi ungido por Deus para isso, para extirpar aquela casa, a linhagem do mal vinda de Acabe. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha morto a todos os mais velhos. Aquela tropa que atingiu eles, que o Senhor havia dito naquela guerra, mataram todos os filhos mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano. Veja bem, ele só reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe. Meu Deus, era o que eles viam, era o que aprendiam, porque sua mãe era sua conselheira para obrar impiamente, para ensinar o que é errado, para mostrar o caminho do mal. Que Deus tenha misericórdia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perdição. Versículo 5. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote-Gileade. E os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Gisrael das feridas que lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe em Israel, porque estava doente. O versículo 7 nos diz: veio, pois, de Deus o abatimento a Acasias. Veio, pois, de Deus o abatimento a Acasias, para que viesse a Jorão. Porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissim, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Jeú tinha sido ungido por Deus para acabar com a linhagem de Acabe. Achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Jeú matou, como Deus tinha preparado ele para isso. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú e o mataram. Aí vem Acasias e mata Jeú e o sepultaram. Veja bem, agora aí Jeú
foi sepultado, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Foi exterminada a casa de Acasias. Não tinha mais ninguém. Mas aqui nós vamos agora para o versículo 10, aonde veja o que foi feito. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Atalia, que é mãe de Acasias, vendo que Acasias estava morto, aleluia, ela vai e acaba com o resto que tem da casa para ela reinar. Mas tinha uma criança, Joás, tinha Joás, aqui no 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jezabete, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o de dentre os filhos do rei, a quem matavam. Eu pus com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jezabete, filha do rei Joaquim, mulher do sacerdote Joiada, porque aí era irmã de Acasias, o escondeu de diante de Atalia, de modo que não o matou. A ama desta criança escondeu. Ele deveria ter, nessa época, 1 ano de idade. Porque a palavra aqui nos diz que ele assumiu o reino com 7 anos. Mas durante 6 anos, essa criança ficou trancada ali no quarto das amas. Atalia não sabia que tinha ainda esse descendente do seu filho Acasias. Ela achou que ela ia reinar e ia reinar por muito tempo. Versículo 12. Esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra esses 6 anos. Os planos de Deus, muita gente fala assim, porque demora. Deus, o nosso tempo, não é? Nós achamos que demoramos assim no nosso tempo. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós achamos que demora, mas veja bem, essa criança tinha 1 ano. Uma criança de 1 ano não poderia sentar no trono. Mas era plano de Deus que esse menino, ele fosse ao trono. Então, o que aconteceu? A ama, a babá desse menino, escondeu. Quando viu que a matança estava acontecendo, ela escondeu. Só que escondendo, ele não poderia aparecer. Para Atalia, ali que estava reinando, todos morreram, não tinha ninguém. E tinha o Joás, que estava escondido. Veja só, às vezes nós queremos, assim, na obra do Senhor, que tudo venha à nossa mão rápido, assim, sem sacrifício, né? Mas que prova, que luta, que preço. Irmãos, não existe, aleluia, não existe uma prova que você não tenha o resultado lá na frente. O servo de Deus, ele passa por prova para ser aprovado. Veja essa criança de 1 ano. Ela não poderia sair nem para o pátio do palácio para tomar um sol. 6 anos escondida. 6 anos. Senão a Atalia poderia matar para não ter nenhum sucessor que tirasse ela do trono. Versículo 23, o capítulo 23. O sacerdote unge a Joás como rei de Judá, o menino que estava escondido. Isso aqui no capítulo 23 de 2 Crônicas, aqui nós vemos o processo que Joiada, o sacerdote, sabia que tinha essa criança para assumir o trono, da linhagem
de Davi. Porém, no sétimo ano, Joiada se esforçou, tomou consigo em aliança o chefe das centenas, a Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Amazéias, filho de Adaías, e Eliasafate, filho de Zicre. Estes rodearam a Judá, a juntar os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. Aleluia. Joiada começa a trabalhar agora para que esse menino ele assuma o lugar que é dele, né? O trono, o reinado. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Olha, o sacerdote está dizendo: o filho do rei reinará, como o Senhor falou. Como o Senhor disse, é hora de se cumprir a promessa de Deus na vida desse menino. Esta é a coisa que é a vez de fazer. Aí ele vai para uma estratégia, né? Porque poderia ali se desencadear uma guerra. Uma terça parte de vós, os sacerdotes e os levitas, que entram no sábado, serão porteiros das portas. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Esses que entraram nos sábados, que eram para ser dispensados, o sacerdote não dispensou. Chegou a outra parte, queria assumir o lugar deles, e se juntou com aqueles que ficaram do sábado. E se juntou todos os levitas, todo o povo ali, aleluia, que era da linhagem do Senhor, da linhagem de Davi, para que acontecesse essa coroação, para que o menino fosse coroado. Porém, ninguém na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo vigiará. Todo o povo vigiará a guarda do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, que é o menino, em volta, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá. Porém vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas de todo o Judá, conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado, com os que saíam no sábado, que não foram embora, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Ele não despediu ninguém. Ele contou com todo o povo para que se cumprisse, aleluia, a coroação desse menino. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças, olha só, o que estava guardado para ser entregue para esse rei, para Joás. Uma criança de 7 anos, meu Deus. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças, os escudos e as rodelas, que foram do rei Davi, as quais estavam na casa de Deus. Toda a armadura de Davi, lança, rodela, escudo, estava tudo guardado. Tudo estava guardado e foi tirado nesse dia para ali os soldados, né, usarem se fosse necessário. E para passar para o reinado de Joás. E dispôs todo o povo, e a cada um com suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa até a roda do rei.
foi cercado. Foi uma estratégia ali dada por Deus ao sacerdote. Meu Deus, como vale a pena obedecer, né? Porque ali esse menino ficou escondido. Esse sacerdote ali, ele ficou como? Ele estava agoniado com aquela situação que estava passando. Mas ele sabia que a promessa de Deus se cumpriria. E chegou o momento, né? Versículo 11. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. Aleluia. Missão cumprida, né? Como deveria estar feliz o sacerdote por ter conseguido, né, realizar, aleluia, aquilo que o Senhor tinha determinado. Ouvindo, pois, olha só, essa Atalia ainda era a avó desse menino, viu? A voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Aleluia. Atalia entendeu que havia perdido a batalha ali, que até ali a maldade dela tinha reinado, mas ali o Senhor, meu Deus, tomou a direção de tudo. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Interessante, né? O que ela fez não foi traição. Como o mal, ele não tá, a pessoa que de má índole, ela acha que ela nunca erra. Foi traição com ela, ela não traiu ninguém. E o que ela fez, né? Porém, versículo 14, porém o sacerdote Joiada tirou para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhe: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada. Porque disseram ao sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. Tiraram aquela mulher dali da casa do Senhor para fora para que ela fosse morta. E eles lhe lançaram as mãos e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei e ali a mataram. Meu Deus. Que tristeza, né? Nós vemos o outro não teve direito nem ao sepultamento junto com os reis. Ela teve que ser tirada para fora, para morrer longe dali da casa do Senhor. E agora o pacto que Joiada fez. Aleluia. Versículo 16. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, que seria o quê? Povo do Senhor. Aquele reinado agora era um reinado, aleluia, da linhagem da casa de Davi, do povo de Deus. Depois de todo o povo entrou na casa de Baal, derrubaram, queimaram seus altares, suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo da mão do sacerdote, os levitas, a quem Davi designara, veja bem, na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme essa instituição de Davi. Eles estavam tudo afastados.
né? Porque esse povo mal por um tempo, foi por um tempo que eles reinaram, por um tempo, porque de Deus ninguém se esconde e nem escapa quando Deus determina o castigo para eles. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. Aleluia. E tomou os centuriões e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra e conduziu o rei da casa do Senhor. E entraram na casa do rei pela porta maior e assentaram o rei no trono do reino. Assentaram o rei, veja bem. Ai, meu Deus, eu vejo assim, né? Eles pegando, era uma criança, ele não tinha nem tamanho para alcançar, sentar no trono, né? Tiveram que pegar aquele menino e sentar no trono. Assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia, a espada. Meu Deus, nós vemos aqui um rei que morreu aos 40 anos, um homem novo, mas que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor disse, vai fazer assim, 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 vai acontecer assim, e aconteceu. E um homem de 40 anos, olha, um homem de 40 anos naquela época era jovem, muito jovem. E ele morre de um mal tão terrível, com suas entranhas saindo para fora do corpo. Meu Deus. Depois de 2 anos de sofrimento, de leito, de uma doença má. Depois de 2 anos, ele ficou 2 anos padecendo, até que as entranhas saíram para fora. Oh, meu Deus, misericórdia. E vemos aqui os exemplos, irmão. Por quê? Por a maldade do coração. Tem pessoas, as pessoas perversas, elas vão colher o que plantar, não tem como. Planta e colhe. De Deus ninguém se esconde. A sentença vem. E nós temos a palavra nas nossas mãos. Temos aqui tudo escrito, esclarecido. O final dos bons e o final dos maus. O que acontece aquele que segue o caminho da obediência e o caminho da desobediência? É só obedecer. É só ser fiel a um Deus que tanto faz por nós. Tanto, 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 tanto. Aqui nós vemos, né? E o que Deus prometeu, que a casa de Davi iria voltar para o trono, voltou, né? Voltou, depois de tanta morte, tanta guerra, tantas famílias extirpadas com matança. E vamos dizer por quê? Porque desobedeceram à lei do Senhor. E é tão claro. E é tão claro, tão claro, tão claro, que tudo o que é contra Deus é contra nós. Se nós, aleluia, prosseguirmos, irmãos, a cada dia, a nossa caminhada, sabendo que
no caminho nós vemos aqui a palavra do Senhor. Tem fornalha, mas o Senhor estava lá para livrar. Tem uma cova com leões famintos, mas o Senhor estava lá. Tem mar à frente e o perseguidor atrás, mas Deus estava com seu povo. Vemos que o nosso Deus é fiel em todo o tempo. Vemos que Deus, o que escolhe o caminho, a verdade, a vida que a Bíblia nos mostra, não tem como ser derrotado. Pode passar situações, essas situações que eu falei aqui, mas nós sabemos que com Cristo, em tudo e por tudo, nós somos mais que vencedores. Vemos que Deus, o que Ele promete, Ele não falha. As promessas de Deus não falham. Não falham, irmãos. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar falando desta palavra, vale a pena estar alertando aqueles que estão desapercebidos, vale a pena. Alguns, às vezes, somos até criticados, vamos deixar para lá. Mas vamos sim estar falando dessa palavra, desse Deus tão grande, tão grande, tão grande, que temos uma promessa. Não estamos nem no meio da Bíblia, né? E lá para o final, temos uma grande promessa, né? A salvação, a nossa salvação eterna. Meu Deus, uma vida preparada pelo Senhor, que olhos não viu, nem o coração sentiu, imaginou o que é. Ninguém imagina o que é. Mas Deus diz que tem o melhor para os seus. Aleluia. Deus tem o melhor para o seu. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, força, fé e foco. Aleluia. Na obra e nos caminhos do Senhor, que a recompensa é certa, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.